Mais uma vez, é uma alegria podemos estar juntos nessa noite. Quarta-feira é um culto especial dedicado à oração e que bom podemos orar uns pelos outros e apresentar ao Senhor as nossas necessidades. É também um momento para juntos estudarmos a palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Este é um evangelho muito especial. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. E essa palavra sinótico tem a ver com semelhança. Então você encontra em Mateus, em Marcos e em Lucas histórias semelhantes. O evangelho de João, ele não é um dos sinóticos, porque João apresenta coisas que nenhum dos evangelhos apresenta. João conta a história que nenhum outro evangelista conta. E você vai encontrar aqui, para começar, no capítulo 2, o primeiro milagre realizado por Jesus. Você não vai ter esse milagre contado em outro evangelho. Você vai ter no capítulo 3 o encontro de Jesus com Nicodemos. Só João conta essa história. No capítulo 4 você tem o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Só João conta essa história. Então no capítulo 9, por exemplo, você vai ter a cura de um cego de nascença. Só João conta essa história. Então, são várias histórias que João selecionou para contar para o seu auditório, para o seu público, a respeito de Jesus. E João tinha um objetivo com o seu evangelho: convencer as pessoas de que Jesus era o Cristo, era o Messias prometido na profecia. Por isso, todas as vezes que você lê esse evangelho, você vai se maravilhar com lindas histórias que João está apresentando. Há mais um detalhe interessante que eu gosto muito do evangelho de João. Houve uma ocasião, lá no final do evangelho de João, conta essa história, que Pedro foi interrogado por Jesus. Está lembrado disso? Quando Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, se você me ama. Então Pedro se entristece e eles começam a caminhar e de repente João começa a caminhar atrás de Pedro e Jesus. E então Pedro pergunta para Jesus assim: o que vai ser deste, E então Jesus diz assim: Pedro, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que importa isso para você? Quanto a você, me segue. Por causa dessa fala do Cristo, muitas pessoas começaram a interpretar de que Jesus voltaria ainda com João em vida. E esta ideia foi disseminada dentro da própria igreja cristã. E as pessoas achavam que antes que João morresse, Jesus voltaria, porque ele dissera isso para Pedro. É claro que foi uma crença que se estabeleceu numa má compreensão da palavra de Jesus. Mas o interessante da história é que todos os discípulos morreram e só sobrou quem? João. Você vai ter no ano 67 a morte de Pedro, no mesmo ano a morte de Paulo. Todos os discípulos foram assassinados, só sobrou João. E a igreja achava que aquele idoso João, o último dos apóstolos vivos, não morreria sem que antes Jesus viesse. E João sabia dessa história. Sabendo disto, João, ao contar os milagres no seu evangelho, os quais ele chama de sinais, você vai perceber que todos os milagres no evangelho de João, eles não têm o toque. Jesus realiza milagres em João, são 7 sinais ou 7 milagres, mas em nenhum deles Jesus toca nas pessoas. E por que é que João escolheu essas histórias aonde Jesus não tocava? Para deixar claro para a igreja de que para que o milagre aconteça, Jesus não tem que estar ali para dar o toque. A voz dele basta. Ou seja, para uma igreja que esperava a volta de Cristo com ele ainda vivo, ele queria ensinar o seguinte: não vai ser assim. Eu vou morrer,
Mas mesmo eu morrendo, e mesmo Cristo não tendo voltado, ele tem o poder de realizar qualquer milagre, qualquer sinal. Ele não precisa estar presente fisicamente para que o milagre aconteça. Esse é o grande ensino do seu evangelho. O milagre acontece pela palavra de Cristo, pelo poder dele e não necessariamente pelo toque. Esses detalhes tornam o evangelho de João um evangelho muito atrativo. E aqui das histórias que tem, eu queria meditar com vocês um pouquinho na história do capítulo 3. E você tem aqui nesse capítulo lições extraordinárias. É o momento em que Jesus foi buscado por um homem chamado Nicodemos. E quantas lições espirituais maravilhosas podemos extrair desse texto. O que faremos agora? Na minha Bíblia colocaram um título assim: Nicodemos visita Jesus. Não sei como está na sua. Esses títulos não estão no original, mas sim a história. João 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Para um instantinho aí. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Esta expressão principal é uma alusão ao sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio, se nós tentarmos uma comparação simples com os dias atuais, seria como o Senado Federal. Só que da nação judaica. E membros do sinédrio eram sempre cerca de 70 pessoas. Mais o presidente do sinédrio, 71. O sinédrio era a elite espiritual da nação de Israel. Era uma posição de alta influência, como de um senador do Brasil. E para chegar a esta posição, a pessoa tinha que ter conhecimento, tinha que ter influência e muitas vezes riqueza. E Nicodemos, ele tinha todas essas três qualidades. Tinha conhecimento bíblico, tinha muita influência e era um homem muito rico. Por isso ele era um dos principais dos judeus. E João diz assim no verso 2: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Aqui eu chamo a sua atenção para um detalhe. Ele foi de noite ter com Jesus. Mateus não contou essa história, Marcos não contou, Lucas não contou. Por que é que João sabia da história? Só uma pessoa poderia ter contado para ele. Melhor, duas. Ou o próprio Cristo, ou Nicodemos. Ele ouviu essa história de um desses dois personagens e agora ele registra exatamente como aconteceu. Ele coloca que de noite Nicodemos foi procurar Jesus. Nicodemos havia visto Jesus pregar várias vezes. A pregação do Messias havia tocado o seu coração. Mas ele, como membro do Sinédrio, não ficaria bem ser visto com esse simples mestre da Galileia. Um doutor em teologia, buscando os conselhos de um rabino que nem a sinagoga frequentou, não ficaria bem. Então, com medo do que as pessoas diriam, o que Nicodemos fez? Perguntou para os discípulos aonde Jesus estava. Descobriu qual era o seu costume e numa noite foi procurar Jesus lá no Monte das Oliveiras. Esse encontro teve lugar no Monte das Oliveiras. Sabe, eu visitei o Monte das Oliveiras. É um local
lindo, extraordinário. E ao pé do Monte das Oliveiras, antes do Vale de Cedron, você tem o Jardim do Getsêmani. E ali estão aquelas oliveiras milenares. Segundo eles nos informam, aquelas oliveiras que ali estão, elas têm mais de 2000 anos. Ou seja, elas testemunharam as orações de Cristo. E foi nesse monte, aonde está o Jardim do Getsêmani, que Nicodemos chegou em busca de Jesus. O que fazia Jesus à noite naquele monte? Orava. A Bíblia ensina que Jesus passava noites em oração. E o lugar preferido dele era o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani. Quando Nicodemos se aproxima do mestre, ele tentou conquistar a confiança. E você vai perceber uma certa bajulação nas palavras de Nicodemos. Repetindo o versículo 2. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com eles, ou com ele. Nicodemos tentou bajular a Cristo, mas Cristo não precisa ser bajulado. E Cristo foi direto ao ponto, como ele sempre fazia. Ele não aceitou aquele elogio de Nicodemos simplesmente. Ele foi direto ao ponto e disse para Nicodemos: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já leu essa história várias vezes, não leu? Não parece que é um pouco desconexo a fala do Cristo em relação à fala de Nicodemos? Ela parece um pouco desconexa se Jesus não conhecera os motivos do coração. Mas Jesus conhecia. E Jesus sabia que a real necessidade de Nicodemos era de um novo nascimento. Aí eu pergunto para você, o que é novo nascimento? Novo nascimento é um segundo nascimento. O primeiro foi quando nossa mãe nos deu à luz. E o segundo é o nascimento no âmbito, no mundo espiritual. Este é o novo nascimento. Quando ele acontece na vida de alguém? Quando alguém, após ouvir a palavra, a pregação, o estudo, entrega a sua vida a Cristo e passa por uma experiência real com ele. A isso chamamos de novo nascimento. Nicodemos era um religioso de alta posição, mestre em Israel, representante da nação judaica, mas não havia passado ainda por esse nascimento necessário. E Jesus foi taxativo. Jesus disse para ele que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa expressão, ver o reino de Deus, aparece também nos evangelhos como entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não nascer de novo não pode ser salvo. Em outras palavras, na realidade, João capítulo 3 é uma aula de Cristo a respeito do trabalho missionário. É uma aula do Mestre Jesus a respeito de como alguém deve ser salvo. Em nenhum outro momento do ministério de Cristo, ele deu todos os passos de uma forma tão clara quanto na conversa com Nicodemos. Ele deixou claro para Nicodemos qual seria o caminho. Primeiro, se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu, Nicodemos. Isto é uma verdade bíblica. Agora, pode acontecer de alguém estar na igreja e não ter passado pelo novo nascimento? Pode. Pode acontecer de alguém professar fé em Cristo e não ter experimentado o novo nascimento? Pode. Pode alguém acontecer de ser batizado sem ter passado pelo novo nascimento? Pode. Então esta é uma realidade e uma necessidade de todos nós, passar pelo novo nascimento. E talvez você não consiga dizer exatamente quando foi o seu novo nascimento,
Talvez você não consiga precisar exatamente quando foi a obra de Deus no seu coração que te levou uma guinada na vida. E isso não quer dizer que você não tenha passado por ele. Porque o novo nascimento, às vezes, ele é claro em nossa consciência, às vezes não. Há pessoas que nascem no seio de uma família cristã, nascem na igreja, e eles a vida inteira pertencem à igreja. Talvez eles não possam dizer exatamente quando aconteceu a sua conversão, mas isso não quer dizer que eles não sejam convertidos. E você vai entender melhor isso no texto. Mas um outro detalhe ainda do versículo 2 é que Nicodemos foi buscar Jesus à noite. Não importa se você em algum momento teve vergonha de Cristo. Não importa se você quis ir à noite ou se você buscou a Ele de forma secreta. Não importa. O que importa é buscar a Jesus. Tem pessoas que estão buscando a Cristo, mas têm vergonha de declarar a sua fé. É o que aconteceu com Nicodemos. Ele estava gostando dos ensinos desse mestre da Galileia, mas ele não queria ser visto com ele. Ele não queria declarar a sua fé. E ao buscar Jesus, Jesus foi direto ao ponto. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ser salvo. Você não vai entrar no reino de Deus. Essas palavras mexeram com Nicodemos. E no versículo 4, ele faz uma pergunta para Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Que leitura você faz dessa pergunta de Nicodemos? Você acredita que Nicodemos estava realmente querendo dizer isso? Olha, o senhor falou de um novo nascimento, como é que é isso? Eu vou ter que voltar ao seio materno e tornar a nascer? Claro que não. Nicodemos nunca tinha visto alguém voltar ao seio materno. Ele conhecia as histórias do povo de Israel do Antigo Testamento, do seu povo. Ele era um judeu. Ele sabia que Jesus falava de um nascimento na vida espiritual. Ele sabia que Cristo estava falando de uma mudança de vida, mas ele quis ser sarcástico. Então eu vou voltar ao ventre e nascer de novo? É isso que o senhor está falando? E Jesus mais uma vez vai direto ao ponto no verso 5. Nicodemos, em verdade te digo, essa é uma expressão que a Bíblia usa para dar ênfase. Em verdade te digo. Quando a Bíblia quer chamar a atenção para uma declaração, ela introduz com essa palavra. Jesus tinha esse hábito. Em verdade te digo, Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino de Deus. E agora Jesus deu mais um passo com ele e informou que além do nascimento na vida espiritual, que nós chamamos de conversão, a pessoa tem que nascer da água. E nascer da água é o quê? Batismo. O batismo é uma doutrina do Novo Testamento. E quem é que inventou essa doutrina do batismo no Novo Testamento? Quem foi? João Batista. Ele começou a batizar. É claro que inspirado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, mas ele começou a batizar. E quando Cristo vai até ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista, ele estava fazendo o que com o rito do batismo? Colocando o seu selo, a sua aprovação, o seu aval. Então, a doutrina começa com João, mas recebe o apoio do próprio Cristo. E então Jesus vai direto ao ponto com Nicodemos e disse: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ser salvo. Se você não se converter e for batizado, você não vai ser salvo. Então Cristo coloca no versículo 5 uma dupla condição à nossa salvação: conversão e batismo. Mas não é exatamente isso que Jesus ensinou lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. O que diz Marcos 16, 16? Quem crer e for batizado será salvo.
Quem crer e for batizado. Eu gosto muito de estudar a Bíblia com as pessoas. Uma vez eu estudava a Bíblia com uma senhora. E depois de passar sobre vários temas, ela disse: pastor, eu concordo com tudo que o senhor disse. Eu só não quero ser batizada novamente. E eu perguntei: mas se você então já foi batizada? Fui. Fui quando nasci. Minha mãe me levou para ser batizada. Eu tinha 1 ano de idade. Eu disse: olha, eu queria dizer para você uma coisa. Por mais sincera que a sua mãe tenha sido, o batismo que você passou por ele com 1 ano de idade não é batismo. E eu expliquei para ela tudo como tem que ser explicado. Quando eu tinha 2 meses de idade, minha mãe também me levou para ser batizado. E eu fui batizado com 2 meses. Depois eu fiz a crisma, depois eu fiz a primeira comunhão. Mas depois eu aprendi que, biblicamente, batismo significa ser mergulhado nas águas depois que você tem idade suficiente para aprender a Bíblia, para entender que você é pecador e você se converte e se arrepende. Esses são os passos que devem ser dados para então alguém ser batizado. Então, à luz da Bíblia, só está batizado aquele que um dia foi mergulhado nas águas, depois de aprender a respeito de Cristo e da sua verdade, se arrepender, se converter e então ser batizado. Nicodemos, se você não nascer do Espírito, que é a conversão, e não nascer da água, que é o batismo, você não vai entrar no reino dos céus. Irmãos, eu costumo dizer sempre, só vai para o céu quem quer. Se você não quiser, você não vai. Sabe por quê? Porque Deus não empurra ninguém para o céu. Ele só convida. E eu conheço pessoas que estão dentro da igreja há anos, mas não querem ser batizadas ou talvez rebatizadas. Sabe qual será o destino dessas pessoas? Se não tomarem a decisão, elas poderão perder a salvação e a vida eterna. Deus vai vir forçar alguém a entrar dentro do tanque batismal? Não. Ele só está dizendo através da sua palavra. Quem crer e for batizado, será salvo. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado. São condições que Deus coloca. Entendamos uma coisa, em matéria de religião, não é você quem escolhe. Deus já disse o que é certo e o que é errado. Não é você que diz como tem que ser, já está escrito como tem que ser. A gente aceita ou não. Nicodemos estava convencido? Ainda não. Jesus então continua no verso 6. Nicodemos, o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O que quis dizer Jesus com essas palavras? Nicodemos, se alguém nasce apenas da carne e não do espírito, ele é carnal. Mas quem nasce do espírito é espiritual. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo foi o teólogo que melhor desenvolveu esse conceito no Novo Testamento. E Paulo vai ensinar em suas cartas a respeito dos frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, e as obras da carne, também em Gálatas. O que é a obra da carne? Aquilo que naturalmente o ímpio pratica. O que é fruto do Espírito? Aquilo que naturalmente o convertido pratica. Aí eu te pergunto, quem é que tem um conflito maior na vida? O que nasceu do Espírito ou o que não nasceu do Espírito? Quem tem maior conflito? O que nasceu do Espírito, porque aquele que não nasceu, para ele tudo está bem. Para ele tudo é normal. Ele fuma, ele bebe, ele usa drogas, ele trai a mulher, ele rouba no comércio, ele só nega imposto, ele frauda o imposto de renda. Ele tem conflito com isso? Nenhum.
Ele não tem conflito com isso, porque ele não passou pelo novo nascimento. Agora, uma vez que a gente passa pelo novo nascimento, a gente não consegue mais praticar essas coisas sem saber que está errado. E toda vez que praticamos, o Espírito Santo fala, está errado, está errado. E a gente vive num conflito. Paulo explicou isso. E Paulo disse que nós somos miseráveis por sermos carnais ainda. E o bem que tento fazer, isso não consigo, e o mal que não quero, isso faço. Paulo chega a dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É a luta interior que você temos. Agora, por que nós temos? Porque quando nós nos convertemos, Deus implantou em nós uma natureza espiritual. Ninguém nasce com ela. E enquanto a pessoa não se converte, ele só tem uma natureza, a carnal. Por isso tudo é natural. Mas quando alguém se converte, as duas naturezas começam a entrar em conflito. É isso que ele está explicando para Nicodemos. Nicodemos, quem nasce só uma vez, quem nasceu só da carne, ele é carnal. Ele vai praticar as obras da carne. Mas quem nasce do Espírito é um ser espiritual agora. E ele vai praticar as obras do Espírito. E Jesus então agora ilustra. Jesus era mestre no ensino, né? E ele buscava na natureza, no cotidiano, nas culturas, elementos para ensinar, analogias, parábolas. E então Jesus diz assim, Nicodemos, preste atenção, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O que Jesus quis dizer com a ilustração do vento? Assim como o vento às vezes passa despercebido e não se sabe de onde vem nem para onde vai, acontece o mesmo no coração humano. O Espírito Santo vai trabalhando de forma misteriosa, de forma íntima. E de repente, quando a pessoa se rende, os frutos começam a aparecer. O vento, Nicodemos, ele atua, às vezes não se percebe, mas quando você olha para uma planta, para uma árvore balançando, e eu fico imaginando que nesse momento, Jesus tem apontado para alguma oliveira, para alguma palmeira, para alguma árvore ali perto, que estava, quem sabe, balançando os galhos pela força do vento. Nicodemos, perceba, você não está vendo o vento, mas está vendo a árvore se balançando? É a evidência de que ele está atuando. Assim é o Espírito de Deus. Eu não tenho tempo para analisar verso por verso, mas eu queria mostrar para você o seguinte: o Espírito Santo, Nicodemos, ele atua às vezes de forma imperceptível. E sabe que nós cometemos um erro na igreja? A gente às vezes vai contar o testemunho de alguém e dizer assim, olha, o irmão vivia no pecado, mas ele foi assistir um evangelismo, ou ele visitou a igreja, ou foi para um pequeno grupo, e o Espírito começou a atuar. O Espírito começou a atuar? Você acha que o Espírito de Deus depende da nossa ação para começar a atuar no coração de alguém? O Espírito começa a atuar quando a pessoa nasce. É aí que ele começa a atuar. O Espírito vai apelar ao coração de uma pessoa ao longo de toda a sua vida, para que em algum momento ela ceda. O Espírito atua de forma imperceptível. Às vezes, de forma imperceptível. Às vezes, de uma forma mais direta. Mas atua. Eu estava em Belém, realizando uma semana especial lá. Eu pregava do auditório do Hospital Adventista e via satélite nós transmitimos para 3.000 igrejas na região norte e nordeste do Brasil. 3.000 igrejas conectadas com antenas via satélite. E eu pregava de um auditório do hospital. Mas olha como o Espírito trabalha.
em uma dessas noites que eu pregava, para ser exato, na terça-feira à noite, em uma igreja distante, lá no estado do Pará, um jovem passou em frente à nossa igreja, olhou para dentro e seguiu o caminho. E um dos nossos anciãos que estava na recepção percebeu que ele olhou para dentro e seguiu o caminho. Esse mesmo jovem, ele voltou, tornou a olhar para dentro da igreja e seguiu na outra direção oposta. E o ancião percebeu aquilo. Ele voltou pela terceira vez. E quando ele veio pela terceira vez, o ancião saiu de dentro da igreja, foi lá na rua e abordou o jovem. E disse: boa noite, meu jovem, tudo bem com você? Eu percebi que você passou em frente à igreja, viu que estamos abertos. Você não quer entrar? Ele disse: não, eu não posso entrar. Mas quando eu passei hoje em frente a essa igreja, parece que uma voz disse para mim: entra. E o ancião disse: bom, já que a voz disse para você, então entra. Ele disse: não, eu não posso entrar. Ah, por que você não pode entrar? Eu não posso porque eu saí de casa essa noite para assaltar. Eu acabei de sair da prisão. E ele levantou a camisa assim. E mostrou o quê? A arma de fogo. Eu saí para assaltar. O ancião disse: mas você não sentiu vontade de entrar? Você não ouviu uma voz? Então entra. Ele disse: mas você não entende, eu não posso. Eu saí para assaltar. O ancião disse: mas entra, assalta depois do culto, mas entra. E o ancião ficou ali. E ele aceitou entrar. Entrou, se assentou lá no fundo. E naquela terça-noite, eu pregando lá do auditório do hospital, em algum momento do sermão, eu disse assim: você entrou hoje pela primeira vez na igreja, não foi? Você nunca se imaginou dentro de uma igreja adventista. Mas sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus está chamando você. Ele tem um chamado para você. Agora os pastores virão aqui à frente, no telão. E eu quero convidar você, aonde quer que você esteja aí na igreja, no Pará, no Maranhão, se levante e venha aqui à frente e entregue sua vida a Cristo. E aquele rapaz armado se levantou lá do fundo e veio aqui à frente e se entregou a Jesus. Nicodemos, você não vê o vento, mas você vê a árvore balançar. É o Espírito falando com pessoas distintas em diferentes momentos. Entra, dá o passo, se levanta, toma a decisão. É assim que ele trabalha, Nicodemos. Mas Nicodemos não havia entendido plenamente ainda. Então Jesus deu mais um passo, com toda a paciência que ele sempre tem. Ele diz assim, Nicodemos, no verso 14: do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha o quê, irmãos? A vida eterna. E então Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, sabe por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Terminada a entrevista, Nicodemos voltou para casa. Ele ficou pensando naquelas palavras por um longo tempo. E cerca de 3 anos depois dessa entrevista, quando Jesus foi levantado lá no Calvário, Nicodemos estava presente. E quando a cruz foi erguida do solo, Nicodemos lembrou-se das palavras lá do Monte das Oliveiras, daquela entrevista secreta. Assim como Moisés levantou a serpente numa haste, importa que o Filho do Homem seja levantado numa cruz. Stauros.
E foi nesse momento que Nicodemos entendeu que aquela serpente de bronze que Moisés levantou, que livrava as pessoas da morte, do veneno das serpentes, ela apontava para a cruz e para o Messias. Quando ele viu o homem do Calvário sendo erguido, ele lembrou-se dessas palavras e Nicodemos tomou sua decisão e se entregou a Cristo. A partir desse momento, você não tem mais um homem tímido que tem medo de sua fé, não. Junto com José de Arimateia, ele vai lá pedir o corpo de Cristo. Ele vai preparar uma sepultura digna para o seu Senhor. E a inspiração revela para nós que Nicodemos gastou toda a sua fortuna para que o Evangelho pudesse ser pregado. E ele jamais se esqueceu daquela noite quando ele se encontrou com Jesus. Você se lembra também do momento que você se encontrou com Cristo? Está vívido em sua memória o momento em que Ele chamou você? Como eu disse há pouco, talvez isso seja claro para alguns aqui, talvez não. E talvez até alguns tenham se preocupado ou se importam por não determinar exatamente o momento da sua conversão. Mas lembre-se, isso não quer dizer que você não seja convertido, porque o vento, ele sopra e às vezes não podemos perceber sua ação. E Deus trabalha longamente com as pessoas, com alguns 40, 50, 60 anos. Mas o importante dessa história é não resistir a esse espírito e quando recebemos o chamado, passarmos pelo nascimento do Espírito e depois pelo nascimento da água, o batismo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Tem um texto muito bonito do livro Desejado de Todas as Nações que eu gosto muito, onde a escritora Ellen G. White diz apenas assim: nós, ao pregarmos o Evangelho, precisamos apenas exaltar o homem da cruz. E uma vez que nós exaltarmos o homem do Calvário, você se afasta. Exalta o homem do Calvário e se afasta. E deixa que o Espírito fará a obra. Você já se encontrou com o homem do Calvário? Ele é real para você? Ele tem falado com você? Tem, né? Você está aqui hoje porque Ele tem falado com você. Fale com Ele também. Não perca uma única chance de falar com Ele. E nunca perca uma chance de que Ele fale com você. E Ele quer fazer em nossa vida o mesmo milagre que fez na vida de Nicodemos. Quer permitir que ele passe pelo novo nascimento. Nasça do Espírito, nasça da água. Talvez aqui alguém já passou pelos dois nascimentos. Talvez você passou por um nascimento. Talvez você não passou por nenhum deles ainda. Saiba que Deus ama você. E o Espírito está trabalhando 24 horas por dia para colocar você no céu. Por isso, nunca resista à voz do Espírito. Nunca resista ao chamado dele. Nunca resista quando ele falar, vem. Quando ele falar, se entrega. Nunca resista. E quanto mais você ouve o Espírito, mais clara será a voz dele na sua consciência. Quanto mais perto de Cristo, mais alta será a sua voz ouvida. Por isso que nessa noite, eu e você, aprendamos com o Mestre, lá no Monte das Oliveiras, junto com o Mestre de Israel, Nicodemo, a essência da salvação. E a essência é deixar que esse Espírito faça em nosso coração a obra que Ele tanto deseja. E quando isso acontecer, os milagres serão vistos. E nós estaremos preparados para um dia recebermos a Ele em glória e majestade. Nós vamos ter uma música agora. Eu queria que você pensasse nisso.
enquanto ouvíamos essa canção. Você já passou pelo nascimento espiritual? Já nasceu do Espírito? Você já passou pelo nascimento das águas? Já passou pelo batismo? Pensa nisso agora, enquanto a gente ouve essa canção, e deixa o Espírito falar com você mais uma vez.